Pessoal, boa tarde. Estou postando esse conteúdo que nós passamos a ver agora sobre o citoplasma celular. O que é o citoplasma? É a região dentro da membrana celular, é a região dentro da membrana celular e fora do núcleo. Então, toda essa área aqui que está dentro da membrana, mas está fora do núcleo da bolinha, nós chamamos de citoplasma. Também boiando, flutuando aqui, nós temos uma série de órgãozinhos que fazem a célula funcionar, chamadas organelas celulares. O líquido que está aqui dentro do citoplasma, ele tem um nome. Ele é chamado citosol. Também é chamado de hialoplasma. Citosol ou hialoplasma. A primeira organela que nós vamos conhecer, pessoal, são as mitocôndrias. Mitocôndrias, extremamente importante para os seres vivos. É uma organela de forma esférica ou oval. Aqui, a anatomia de uma mitocôndria. O que nós encontramos, pessoal? Nós encontramos duas membranas. A chamada membrana externa e logo mais adentro a membrana interna. Essas pecinhas no interior da mitocôndria são as cristas mitocondriais. E a parte líquida, como se houvesse uma gelatina aqui no centro, nós chamamos de matriz. A região das cristas e da matriz são importantes porque elas contêm proteínas e ocorrem aí importantes reações químicas. Importância da mitocôndria: respiração celular. Respiração celular. Após o oxigênio entrar pelos pulmões, ele é levado para o sangue, entra nas mitocôndrias e lá vai causar a respiração celular. O que vai penetrar na célula e nas mitocôndrias? Primeiro, os nutrientes. Os alimentos entrarão na mitocôndria. Açúcares, proteínas, gorduras e etc. Para queimar os nutrientes, é necessário o quê? O O2, o oxigênio. No interior da mitocôndria vai ocorrer o quê? Vai ocorrer uma queima. Vai ocorrer uma queima desses nutrientes para a produção do quê? De energia. E o que não prestar vai sair da mitocôndria na forma de gás carbônico e um pouquinho de água. Existem dois tipos de respiração. Uma respiração que é chamada aeróbica. Essa respiração aeróbica. O que é a respiração aeróbica? É aquela que usa o oxigênio. Se ela usa o oxigênio, ela é aeróbica. Para estudarmos a respiração, existe uma equação. Equação da respiração. A equação da respiração, ela é formada por moléculas antes e depois da reação. As que ocorrem antes entram na mitocôndria são chamados reagente. E as formadas depois na mitocôndria são os produtos. Então, o que nós temos? Nós temos a molécula principal
que é o combustível da respiração, chamada glicose. Então, glicose é o combustível da respiração. E qual sua fórmula? 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. C6H12O6, C6H12O6. Então, na equação da respiração, vai entrar uma glicose. Essa glicose vai reagir com quem? Com O2, com oxigênio, para produzir o quê? Energia. E essa energia vai ser guardada numa molécula chamada ATP. Dois resíduos são produzidos: CO2, o gás carbônico, e um pouquinho de água. Glicose mais oxigênio entram na mitocôndria para produzir energia. São guardadas na molécula, na bateria ATP, e dois resíduos. Um chama gás carbônico e o outro água. A energia obtida da queima da glicose é guardada, é armazenada numa molécula chamada ATP. E o que significa ATP? Adenosina trifosfato. Adenosina trifosfato. Então, ela é formada por um fósforo, 2 fósforos, 3 fósforos. E é nessas duas ligações de vermelho que a energia que foi retirada da queima da glicose é armazenada. Formação do ATP. Então, o ATP é carregado da seguinte forma. Quando nós temos só uma molécula de fósforo, nós dizemos que nós temos o ADP, o AMP. O que significa AMP, professor? Adenosina monofosfato. AMP, adenosina monofosfato. Quando nós temos dois fosfatos ligados, nós já chamamos de adenosina difosfato. E quando existe 3 fósforos ligados, adenosina trifosfato. Como o ATP é produzido? Tudo começa lá embaixo com o AMP. Um fosfato pega um fosfato, vai produzir uma molécula de 2 fosfatos. O AMP vai virar ADP. Só lembrando que, para que esses 2 fosfatos se unam, 1 mais 1 formar 2, é necessária a entrada de energia. E essa energia veio de onde? Da queima da glicose. Esse ADP, esses 2 fosfatos, podem se unir a um fosfato. 2 mais 1 vai formar 3 fosfatos ou ATP. Aí dizemos que a molécula já está totalmente carregada de energia. Lembrando que para os 2 fosfatos, lembrando que o ADP, para pegar mais um fosfato e virar ATP, foi necessária a entrada de energia na molécula. E como o ATP se descarrega? Aqui nós temos o ATP e o ATP vai perder um P. Olha aqui. Então eram 3 fosfatos, ficam 2 fosfatos, ADP, e perdeu um P.
Toda vez que o 3-fosfato perde um fosfato, e dizemos que ele descarregou e liberou energia. Plastos. O que são plastos, pessoal? São bolsas que aparecem em plantas, que aparecem nos vegetais. E armazenam o quê? Armazenam uma substância colorida chamada pigmento. Importante para quê? Para as reações químicas da planta, para o metabolismo. Há dois tipos de plastos. Um chamado cromoplasto e um chamado leucoplasto. Qual a diferença? O cromoplasto são plastos que armazenam pigmentos, isto é, substâncias coloridas. O mais famoso é o cloroplasto, que é um plasto que armazena um pigmento de cor verde, chamado clorofila, importante na fotossíntese. O outro cromoplasto importante é o carotenoide. Os carotenoides, eles armazenam pigmento alaranjado. Esse pigmento alaranjado dos carotenoides, eles são importantes na formação do tomate, na formação do pimentão e na formação também das cenouras. Leucoplasto. São plastos brancos. Leuco quer dizer branco. São plastos sem cor. Exemplo. O amiloplasto é o mais conhecido leucoplasto. Ele armazena o famoso amido, que aparece aonde? No trigo, aparece na batata doce, aparece na maisena, na banana, na mandioca e etc. Fermentação, pessoal. O que é fermentação? A fermentação é um processo de produção de energia. A fermentação é um processo de produção de ATP. Ocorre sem uso de oxigênio. É a chamada respiração anaeróbica. Ocorre em micróbios, micro-organismos, fungos e no músculo dos animais. Há dois tipos de fermentação. A primeira chama alcoólica e a outra chama láctica. A fermentação alcoólica produz só 2 ATPs ao quebrar a glicose. Lembrando que na respiração aeróbica é produzido 40 ATPs. O principal resíduo da fermentação alcoólica é o álcool. E a fermentação láctica, ela também produz só 2 ATPs e ao quebrar a glicose, seu resíduo é chamado ácido lático. Aparece também no exercício, após o exercício nos nossos músculos. Obrigado.